Ouvir é um tanto quanto complicado, principalmente quando não queremos ouvir a verdade ou quando nós desejamos compreender da nossa forma. Mas saiba a importância de se ouvir para poder repensar e redirecionar a tua vida. Assista no vídeo a seguir, logo após a vinheta. Olá, meus amigos, eu, Amarildo Nogueira, e mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou falar a respeito da importância de ouvir, de aprender a ouvir, de querer ouvir e assim por diante. Mas a palavra-chave é ouvir. Quando nós falamos desde o início da humanidade, seja através de um choro, de um grito, de um distúrbio ao qual você começa a emitir alguns sons, existe um outro lado que vai estar atento, ouvindo a tudo que está acontecendo. Mas a questão do ouvir que eu venho dizer hoje é com relação a aprender a ouvir outras pessoas. Como bem diz, algumas pessoas dizem: você não está me entendendo. Você acha que o que você está dizendo é o mais certo? Fala mais um pouco, eu gosto tanto de te ouvir. Essa daí é uma das máximas, né, mais difíceis de se ouvir. Mas quando nós temos a oportunidade de aprender a ouvir o nosso próximo, a ouvir as outras pessoas, nós também temos a possibilidade de aprender a ouvir. Mas muito mais do que aprender a ouvir é você começar a ter uma percepção diferente de algumas coisas. Porque em alguns momentos você pensa que tudo aquilo que você está dizendo, da forma que você está dizendo, você vai alcançar a outra pessoa que está te ouvindo. Porém, em contrapartida, muitas vezes a outra parte ela só quer falar. Ou melhor, ela só quer ser ouvida. Respeitar o espaço um do outro, ouvir, aprender, dar a oportunidade da outra pessoa se posicionar, falar, direcionar, faz com que também nós tenhamos a oportunidade de repensar a nossa postura, não só como ouvinte, mas muitas vezes como interlocutor entre a pessoa que fala e a pessoa que ouve. E hoje em dia é tão difícil as pessoas terem a paciência de ouvir, mas sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer ouvir o que nós gostaríamos de ouvir e não de ouvir o que a outra pessoa vai dizer. Nessa viagem, nesse caminho, nesse contraponto entre uma pessoa e outra, o que eu tenho para dizer para você é: aprenda com as pessoas. Leia mais, se for o caso, seja qual livro for, para que você possa ter uma visão diferenciada de cada coisa. Porém, aprenda a ouvir, pensar a respeito do ponto de vista de outras pessoas. Que muitas vezes, de fato, você pode achar que está sendo o dono da razão, mas muitas vezes, ao invés de ajudar, por maior que seja o amor que você tenha para com aquela outra pessoa, você acaba afastando ela de você. Você começa a fazer com que aquela pessoa, não é que ela vai te deixar de admirar a pessoa que você é, mas você vai afastar ao invés de aproximar. Hoje, o que eu percebo? A dificuldade que os pais têm de ouvir os filhos. Porque existe uma linha muito tênue entre a idade criança, depois a pré-adolescência, depois a adolescência. Mas quando uma criança ou uma pré-adolescente tentar se expressar, precisamos aprender a ouvir sem criticar. Isso também serve muito para mim, né? Que a minha Ana Luísa está com 11 anos e cheio de ideias, cheio de falas, cheio de ponderações a serem feitas.
E eu percebo que às vezes na correria do dia a dia eu passo batido uma vez ou outra sem ouvir. Então o que nós temos que fazer? Eu estou falando isso porque eu sou ser humano como vocês. Apesar de fazer todos esses vídeos, também tem aquelas inquietações e vídeos como este faz com que nós tenhamos a oportunidade de refletir como é que está sendo a nossa postura. Ouvir a esposa, como foi seu dia, o que aconteceu, e também a esposa ou ao marido compartilhar do teu dia. Mas que sejamos bons ouvintes. Ouvintes sem criticar, ouvintes sem aconselhar se a pessoa não te pedir, mas simplesmente e somente ouvir. Então, gente, ouça mais, preste mais atenção nas pessoas e aprenda com isto a ser um ser humano melhor, mas principalmente um bom ouvinte. Que somente sendo um bom ouvinte, nós vamos aprender a nos posicionar de uma forma melhor. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e até mais!